Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes e todos aqueles que estamos vivendo esta situação em que nos encontramos. Nós hoje celebramos na Igreja Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus. Penso que a primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja. Uma sábia, uma mística, uma mulher que nos deixou um testemunho tremendo de reformas, de mudanças, e a quem uma das pessoas mais importantes da história da humanidade, pela sua capacidade, pela sua força, pelas situações em que passou e lutou e que nunca desanimou. E vamos então, neste dia de Santa Teresa d'Ávila, dar graças a Deus pela sua vida e pelo seu testemunho em toda a Igreja e na cristandade. E tomemos consciência que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que por meio de Santa Teresa de Jesus, inspirada pelo Espírito Santo, manifestaste à vossa Igreja o caminho da perfeição, concedei-nos a graça de encontrar alimento na sua doutrina espiritual e de nos inflamarmos no desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, geme-nos interiormente, esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo. É em esperança que estamos salvos. Pois ver o que se espera não é esperança. Quem espera o que já vê? Mas esperar o que não vemos é esperá-lo com perseverança. Também o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que vê no íntimo dos corações conhece as aparições do Espírito. Sabe que ele intercede pelos santos, sem conformidade com Deus. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós também, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Hoje, no dia de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, uma grande mística, uma doutora da Igreja. Nem todos os santos são doutores da Igreja, só alguns. Aqueles que deixam algo de muito profundo para a Igreja, grandes ensinamentos. E Santa Teresa d'Ávila é uma grande mestra na sua vida, no seu exemplo, no seu testemunho, na sua bravura, na forma radical como seguiu Jesus Cristo. No dia da sua festa, nós lemos esta passagem de São João, capítulo 15, versículo 1 a 8. E nós somos chamados a produzir fruto. E assim como a videira, a única responsabilidade da videira é dar uvas. E se não dá uvas, nós sabemos o que lhe acontece. O vinhateiro, o agricultor, corta. E às vezes as videiras mais viçosas, são as que produzem menos vinho. E nós sabemos isso da vida. Jesus exortou os ramos a produzirem muito fruto, a deixar esse fruto permanecer, e advertiu que os ramos infrutíferos seriam cortados. Nas videiras, se não se podarem, se não se cortarem, o excesso sabemos que não produz. E Jesus serviu-se desta imagem para nos dar uma lição. Que fruto é que Jesus espera que o ramo cristão produza? Que frutos Jesus quer que nós produzamos? O primeiro fruto é a justiça. Esta era a qualidade da uva que o Senhor esperava da sua vinha, já em Isaías, no capítulo 5, nos Romanos, São Paulo, no capítulo 6, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a Filémon, São Paulo, no capítulo 1, nos Efésios, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, aos Gálatas, capítulo também 5, muitas partes da Bíblia, esta imagem da videira está presente.
O segundo fruto que Jesus quer para nós são boas obras. Partilhar as posses com os irmãos necessitados, diz São Paulo aos Romanos no capítulo 15. Louvar a Deus aos Hebreus 13. Ganhar almas, São Pedro 11. E João 4. Romanos 1. Qualquer que seja o fruto, ele tem que ser produzido em grande quantidade e continuamente. Para que nós sejamos ramos frutíferos, precisamos ouvir e guardar bem as palavras da verdadeira vida, da verdadeira videira. Estar unidos ao cepo. Todo o ramo, diz Jesus, todo o ramo, estando em mim, não der fruto, corta-se. E todo o que dá fruto, limpa-se, para que produza mais fruto ainda. A poda é um ato doloroso para as videiras e para nós. Nós não gostamos de ser corrigidos. E hoje, na educação, um dos grandes problemas da educação é isto. Nem os pais podem corrigir. Nem os pais podem dizer nada. Alguns grupos interessados vão entrando neste tipo de educação. Não há futuro, não há fruto sem poda, sem cortar. Nós temos que cortar o que está mal em nós para produzirmos fruto. E isto foi sempre uma constante da vida. Olhai que os nossos jovens hoje afastaram-se da igreja, afastaram-se de tudo, e os grandes valores é separar o lixo, que está bem, cuidar da natureza, e fica-se por aí. E o resto? Uma coisa não evita a outra. Nós estamos num mundo em que tomar droga não é mal nenhum, ofender os pais não é mal nenhum, mas já um bom jovem, um modelo da sociedade hoje é aquele que separa o lixo, é aquele que tem umas ideias da natureza, certo? Isto não está mal, mas uma coisa não evita a outra, e nós não podemos cair em exageros. Nós vimos num tempo em que a nossa família nos corrigia, os nossos pais nos corrigiam, é verdade, e alguns nós apanhámos, talvez com excesso, mas isso não justifica o que está a acontecer agora. Não justifica absolutamente nada. A Santa Teresa d'Ávila foi uma grande reformadora. Às vezes nós, os cristãos, esquecemos da história. Por exemplo, estamos a viver um tempo muito difícil para a Igreja. Os problemas que hoje a Igreja tem têm que ser vistos, por exemplo, no tempo de Santa Teresa d'Ávila. Sabeis o que é que acontecia no tempo de Santa Teresa? Nos Carmelos. Não havia... Nós sabemos que havia a lei dos morgados. O mais velho ficava com tudo. E os outros tinham que se desenrascar. Uns iam para os conventos. Outros, quando surgiu a América Latina, emigravam, e a América Latina, tanto em Espanha, porque Santa Teresa d'Ávila é espanhola, e nós portugueses, muitos iam fazer vida. E desenvolveram, apesar de hoje, se não tivesse ido esta gente lutar para a América Latina, para o Brasil e para a América, não seria o que é hoje, seria outra coisa, mas não seria aquilo que é hoje. E para os conventos ia muita gente sem vocação, com muita maldade, e havia ricos que se aproveitavam, nobres. Aquelas meninas iam para os conventos sem vocação, até que surgiu Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila com um báculo, com o que é um pau, um bastão. O que ela sofreu? Enfrentou gente poderosíssima.
enfrentou a raiva de muita gente que não estava bem intencionada dentro dos conventos. Sofreu terrivelmente. Santa Teresa d'Ávila é um modelo para a Igreja. E nós hoje que andamos por aí, e o mundo ri-se da Igreja, mas não se corrige, não é para corrigir nada. No mundo está mal, está muito mal, foi muito mal, mas o objetivo não é corrigir. O objetivo é humilhar os cristãos. E aí é que está o mal. No tempo de Santa Teresa d'Ávila, aquilo que acontecia nos conventos, e Santa Teresa d'Ávila, com a sua força, com o seu exemplo, com a sua entrega a Jesus, com a sua mística, com a sua meditação, com a sua verdade de vida, foi uma influência tremenda, mas sofreu muito. E nós, se quisermos estar ligados à cepa, se quisermos produzir frutos, também temos que sofrer muito. E a primeira coisa é o podar. Santa Teresa d'Ávila teve que podar, teve que limpar, e ao fazer o corte, sofreu muito. E por isso ela é para nós um grande modelo, uma grande referência na Igreja. E no nosso tempo nós devemos olhar para a vida de Santa Teresa d'Ávila. São João da Cruz, que era o seu confessor, o outro que reformou a ordem carmelita no aspecto masculino, Santa Teresa no feminino. No mesmo tempo São João de Deus, que foi roubado aos pais agora perdi o nome, Montemoro Novo, no Alentejo, foi vendido na Espanha, e porque não sabia, era criança, não sabia o nome dos pais, puseram-lhe o nome João de Deus, e é o nome que tem hoje. E converteu-se perante um sermão de São João da Cruz, que era o confessor de Santa Teresa d'Ávila, no sul de Espanha. E que foi também um grande homem, um tempo de santos, de gente que soube cortar, que soube podar, que soube optar pelas coisas de Deus. Então que Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus interceda por nós, e que nos faça pensar naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial na nossa vida de cristãos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na memória de Santa Teresa de Jesus, que seguiu a Cristo de todo o coração, apresentemos a Deus as nossas preces, dizendo com alegria: dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelas diferentes igrejas cristãs e pelos filhos que elas geram no batismo, para que todos vivam e morram como os filhos da Igreja. Oremos. Pelas virgens consagradas a Deus vivo e pelas jovens que Jesus chama a segui-lo, para que o Espírito lhe dê o desejo de ser santas. Oremos. Pelas irmãs contemplativas como Santa Teresa e pelas que se entreguem ao serviço dos mais pobres, para que todas tenham sede de Deus vivo. Oremos. Pelas jovens da nossa comunidade paroquiais e pelas filhas das famílias cristãs desta diocese, para que as percorram como Santa Teresa o caminho da perfeição. Oremos.
por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelas irmãs que celebram esta festa nos seus caramelos e para que um dia nos encontremos no céu com o amado. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os nossos dons, como aceitaste com tanto agrado a consagração que fez de si mesma a Virgem Santa Teresa de Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação sempre e em toda a parte, dar-vos graças por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula. A sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos
Alda Pereira, pai de António, pais de Margarida Santos, Armindo Valente, Maria José, Paulo e Rosa Maria, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Está aí o poema de Nossa Senhora de Santa Teresa d'Ávila, o mais conhecido, porque Santa Teresa d'Ávila deixou-nos muitos escritos e vamos meditá-lo e rezá-lo. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência cansa. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe, a Jesus segue, com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Veja a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram, fiel e rica em promessas, Deus não muda, ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Oremos. Senhor nosso Deus, que alimentais a vossa família com o pão celeste, fazei que o exemplo de Santa Teresa possamos cantar eternamente as vossas misericórdias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, que o exemplo de Santa Teresa d'Ávila nos faça, que não desanimemos e que este poema nos faça refletir daquilo que é importante na nossa vida. Ela é que nos deixou este testemunho, são tão bonita. A todos boa noite, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.